Sessão, cumprimento meus eminentes pares, já nominados. Recording in progress. E a senhora secretária, os nobres advogados que estão presentes. E eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Se não tiver nenhuma objeção, será considerada aprovada. E aí eu indago dos colegas se tem alguma observação em relação aos processos da respectiva relatoria. Não tendo, vamos aqui às sustentações orais. A primeira, número 3, página 2. Número 3, página 2. Denner da Cunha Pereira, o recorrente, ele é próprio, em causa própria, recorrida a ato da presidência do Tribunal de Justiça, relatoria do eminente esmagador Fábio Cristóvão de Campos Faria, que tem a palavra, mas antes eu pergunto, o doutor Denner está presente? Sim. Está presente. Boa tarde, doutor Denner. Boa tarde. Com a palavra, eminente relator. Vou ao relatório, presidente. Pois não. Trata-se de recurso administrativo interposto por Denner da Cunha Pereira, servidor aposentado por invalidez, com proventos proporcionais no cargo de oficial de justiça, avaliador judiciário 2, do quadro único de pessoal deste Poder Judiciário, em fase da decisão inserida na movimentação 92, da lavra do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de reversão da aposentadoria por invalidez, em razão da persistência das causas ensejadoras da inatividade. O recorrente, pretende a reversão da aposentadoria por invalidez, alegando melhoras no seu quadro de saúde psicodepressivo, em razão da medicação utilizada, invocando sua condição de portador de necessidades especiais, PNE, sustentando ainda a possibilidade de exercer as atribuições de seu cargo em regime de teletrabalho exclusivo, postulando lotação no CENOPS da comarca de Goiás. Submetida à perícia pela Junta Médica Oficial deste Tribunal de Justiça, em agosto do ano passado, foi emitido parecer desfavorável à reversão de sua aposentadoria por invalidez, devido à incapacidade laborativa grave, definitiva e total, causada por doença de Parkinson, CID-10, movimento 19. Posteriormente, o requerente pugnou pela nulidade do referido parecer médico, vez que elaborado pela mesma profissional que participou do exame anterior. Oportunamente, colacionou a resolução CNJ 343 de 2020, que institui condições especiais de trabalho para servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave. Na movimentação 25, foi proferido despacho no qual o ilustre presidente desse egrégio tribunal, acolhendo o parecer da Junta Médica Oficial, bem como a peça opinativa inserida na movimentação 24, indeferiu o pedido de reversão da aposentadoria do referido servidor. Ato seguinte, o requerente reiterou o pedido de reversão da aposentadoria, sendo realizada reunião virtual com a ata inserida na movimentação 35. Após a nova manifestação da Junta Médica, acolhendo o parecer opinativo, foi proferido despacho, autorizando o servidor requerente a se submeter à nova avaliação pericial a ser realizada pela Junta Médica Oficial do Poder Executivo Estadual, composta por especialistas em neurologia. Expedido ofício à Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional vinculada à Secretaria do Estado de Administração do Poder Executivo Estadual, o qual foi respondido através de expediente inserido na movimentação 48, informando que não seria possível atender à solicitação, já que não possuem profissional médico especialista em neurologia. Diante da informação, o servidor requerente reiterou o pedido de reversão da aposentadoria ou a remessa dos autos ao órgão especial. Acolhendo o parecer opinativo, foi proferido despacho autorizando o servidor a se submeter à nova perícia por Junta Médica Oficial vinculada a outro órgão, oficiando a Assembleia Legislativa do Estado, ao TRT da 18ª Região, à Justiça Federal,
para que fosse verificada a possibilidade de realização de perícia de forma cooperativa. Em resposta, os órgãos oficiados informaram que não há, em seus quadros funcionais, nenhum profissional médico especialista em neurologia, eventos 76, 78 e 88. Estado o servidor requerente, representado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás, Sindojus, por meio do expediente constante da movimentação 90, manifestou pela reversão da aposentadoria do mesmo. Proferida a decisão pela presidência deste tribunal, acolhendo a peça opinativa, foi indeferido o pedido de reversão, formulado por Denner da Cunha Pereira, em razão da manutenção das causas ensejadoras da inatividade. Contra tal decisão, foi interposto um recurso administrativo, ratificando na íntegra todos os termos da petição inicial apresentada na movimentação 54, invocando o princípio da dignidade humana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Resolução CNJ 156 de 2021 como instrumentos garantidores dos direitos às pessoas portadoras de deficiência. O recurso administrativo foi recebido e determinado o encaminhamento dos autos ao Conselho Superior da Magistratura, nos termos do artigo 26, inciso 1, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É o sucinto relatório, presidente. Com o relatório feito pelo eminente relator, eu passo a palavra ao servidor e também atuando como advogado em causa própria, doutor Denner da Cunha Pereira, com a palavra. Com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar toda a comissão de todo o conselho aí na pessoa do senhor presidente. E, sucintamente, dizer que sou oficial de justiça, tomei posse em 7 de setembro de 2007. Trabalhei durante 14 anos como oficial de justiça, sendo 7 deles diagnosticados com a doença de Parkinson. O que gera dúvida aí é a particularidade de cada doente. Porque é difícil achar especialistas nessa área para ver os efeitos que essa doença causa em cada paciente. Diante disso, cada caso tem uma particularidade. Então, foi encontrar dificuldade de achar profissionais nessa área nesse sentido, para examinar a minha condição física laboral nos presentes autos. Não é de se negar que minha capacidade laborativa diminuiu. Por isso, eu entrei com a inclusão de portador de necessidades especiais. E assim, desejo continuar trabalhando, porque, apesar da minha dificuldade laborativa diminuir, eu tenho condições de trabalhar em home office. Assim, diz o CNJ nesse sentido. O Poder Judiciário tem um dever de encaixar aqueles servidores com necessidades especiais na condição melhor ele habitue. Por isso, eu peço deferimento do pedido. Concluiu, né, doutor? Concluí. Certo, muito obrigado. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Fábio. Presidente, antes eu quero cumprimentar o doutor Denner pela sustentação
e dizer a ele que o meu sentimento era de que ele revertesse isso, voltasse a trabalhar. Trabalho é dignidade, e acho que é a vontade de todos nós. Mas existem algumas regras, né? Algumas normas que nós temos que cumprir. Então, para reversão, seria necessário que a junta médica, que os médicos dessem um laudo afirmando que ele tem condições de saúde para voltar ao trabalho. E aqui a junta médica, no parecer dela, inclusive composta por uma médica que é psiquiatra, neurologista e psiquiatra, sugere manter a aposentadoria. Então, na lei, se não tiver esse parecer médico favorável, não teria condições de a reversão. Vossa Excelência, presidente, deu chance de, vamos então tentar em outros órgãos, né, que outros médicos avaliem e ateste contrário ao que foi apreciado pela junta médica. Isso não conseguiu, ele não teve êxito nisso. Então, infelizmente, no meu voto, presidente, eu estou conhecendo e desprovendo recurso para manter a aposentadoria. Se quiserem, eu posso ler o voto também. Eu vou consultar os colegas e, se precisar de mais informações, desembargador Fábio aí, eles podem ficar à vontade em relação a Vossa Excelência. Desembargador Zacarias. Pois não, presidente. Eu também lamento por tudo que ocorreu com o doutor Denner, mas existem certos limites a que o magistrado também está vinculado. No caso aqui, o desembargador Fábio até explicou que a junta médica é composta por uma psiquiatra e neurologista, né? E o parecer da junta médica foi no sentido de não reversão da aposentadoria. O presidente tentou, por diversas vezes, realizar outro exame, mas isso não foi possível porque os próprios órgãos disseram que não dispõem desse especialista, né? E como a junta médica foi composta de um especialista na área e concluiu pela impossibilidade da reversão, nós não podemos ignorar esse parecer, que é um parecer que, embora não nos vincule, mas é um parecer de pessoas que têm conhecimento da matéria, né? E, diante disso, eu lamento, mas também estou entendendo como relator e, com isso, acompanho o seu voto. Desembargador Leandro. Não, senhor presidente, colegas, uma boa tarde a todos, ouvintes. Eu também lamento, Poder Judiciário sempre com déficit de funcionários, mas diante do contexto do caso, e como foi exposto pelo eminente relator, passou por perícia, não temos outra saída a não ser acompanhar o eminente relator. Desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente, efetivamente o voto é do lamento, que acho que todos nós, a partir do voto de Sua Excelência, o eminente relator, é de lamentar, porque nos comove sobremodo a situação aqui revelada, mas como estamos adstringidos ao princípio da legalidade e é preciso que se tenha um fato comprovado para que promova-se a reversão e não se tem esse fato comprovado, que é a superação da doença, que é uma doença, como toda doença, mas essa em particular, desgraçadamente, compromete a vida de pessoas tão jovens. Eu também, fazendo coro ao lamento, vou acompanhar a Sua Excelência, o eminente relator. Desembargador Gerson. Senhor presidente, eu lamento também, mas, Renner,
nós temos que acompanhar o relator, porque nós temos aí um quadro, né, que foi desfavorável à reversão dessa aposentadoria. Eu lamento, mas acompanho o relator. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Desembargador Wilson Fayad. Eu também lamento, tanto no campo humano quanto no campo profissional, senhor presidente. Mas se o laudo pericial caminha em outro sentido, embora o juiz seja um perito peritorum, ele não pode, sem conhecimento técnico, suplantar um laudo técnico. E lembrando, direito administrativo é legalidade estrita, não há como fugir. Eu acompanho o doutor relator. Boa tarde, desembargador Fernando Mesquita, como vota? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, já dito tudo o que precisava ser, fazendo coro a todas as manifestações, eu acompanho o relator. Então, eu não voto, logicamente, o ato é da presidência, por unanimidade de voto, recurso desprovido. E só ressaltando aqui que, mesmo com o laudo da Junta Médica Oficial do Tribunal, que o doutor Denner falou que ficaria vinculado ao primeiro posicionamento e que precisava ser uma junta, outra junta diferente, nós tentamos buscar um outro órgão, outra junta, mas não encontra. E a administração também fica nessa lamentação, porque estamos vinculados à legislação, né? E não tínhamos como reverter essa aposentadoria, viu, doutor Denner? Mas estimamos que Vossa Excelência continue melhorando para, quem sabe, no futuro, né? Porque a reversão pode acontecer, pode, em qualquer momento, no futuro, quem sabe, Vossa Excelência possa preencher os requisitos e ser novamente examinado pela Junta Médica e pela administração o seu pleito. Muito obrigado, está encerrado, recurso desprovido. Próxima sustentação, número... nós temos aqui agora 2 julgamentos que o doutor Diogo Brosara é o sustentante. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eleitoral aí foi movimentado, né, doutor Diogo? Ainda estou de ressaca, presidente. Ressaca sem beber, mas tá bom, vamos lá. Não, mas contribuiu com a sociedade, com as informações, né, doutor Diogo? Obrigado, presidente. Número 2, página 2. Antenor Eustáquio Borges Assunção é o juiz aposentado requerente, representado aqui pelo doutor Diogo, ato da presidência, o ato recorrido, relatoria do desembargador Leandro Crispim. Com a palavra. Pois não, senhor presidente, passa ao relatório. Trata-se de recurso administrativo do juiz aposentado Antenor Eustáquio Borges Assunção, em face da decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, quem deferiu o pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio. Nas razões, conta que é juiz de direito aposentado, cuja aposentadoria foi deferida em 12/11/2018, pelo decreto 1799/2018. Mas o ato administrativo ainda não foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Assevera que, após a aposentadoria, foi promulgada a Lei 20.382/2018, que concedeu a indenização da licença-prêmio aos magistrados, motivo pelo qual pediu a conversão de suas licenças-prêmios em pecúnia, o que foi indeferido ao fundamento de ter se aposentado antes da citada lei. Aduz, entretanto, que a aposentadoria do servidor público é ato complexo, que se perfaz com a confirmação pelo Tribunal de Contas, o que ainda não ocorreu. Declara que a Lei Estadual 20.382/2018 disciplinou um direito que já havia sido concedido aos magistrados, tanto no âmbito do CNJ como do Supremo Tribunal Federal. No outro tanto, aponta que o Tribunal de Justiça de Goiás efetuou o pagamento de licença-prêmio para magistrados da ativa, de forma retroativa,
e não foi procedido ao recorrente em ofensa ao princípio da isonomia entre ativo e inativo. Por fim, verbera que o Conselho Superior da Magistratura, o RA número 2021-05.000.2737 julgado por unanimidade em 6/12/2021, reconheceu o direito líquido ao recebimento da licença-prêmio a magistrado aposentado antes da Lei 20.382, de 2018. Requer, assim, o provimento do recurso para determinar o pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pelo recorrente. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida. Senhor presidente, este é o relatório e eu queria antecipar que eu estou dando provimento ao recurso. Aí, desembargador Leandro, nós tivemos, como foi Vossa Excelência mencionou aí, nós tivemos um caso aqui, entendendo que, por ser ato complexo da aposentadoria, enquanto o TCE não julgasse lá, não homologasse, podemos dizer assim, não estaria sacramentada ainda a aposentadoria, né? No julgamento, parece que depois, eu acho que foi, não sei se foi depois da minha decisão, mas... Foi, presidente. Foi depois, né? Foi. Relatoria do desembargador Fernando Mesquita, o caso do Dr. Johnny Ricardo. Então, eu já digo aos colegas que não vai mais ter essas decisões nesse sentido, porque até em consideração ao colegiado, mas essa aqui nós tínhamos já decidido quando veio aquele entendimento do colegiado, por isso que já estava aqui. Então, desembargador Leandro, Vossa Excelência pode ir ao voto, né, doutor Diogo? Com certeza, presidente, com certeza. Senhor presidente, só sem querer interrompendo, mas já o fazendo, porque aqui nós temos que ponderar certos aspectos, e eu não sei se estou no curso da minha intelecção correta. Porque na sessão anterior nós julgamos sobre a minha relatoria, questão simílima, para não dizer a mesma. Só que a questão era de apuração de dado para prescrição. Eu não sei como é que se dá aqui em termos de termo. Porque o que acontece? Como é que foi construída a jurisprudência do superior? Que, embora seja complexo, mas que se perfectibiliza com o registro do TCE, mas a pressão se conta a partir do ato de aposentação. Foi julgado aqui, doutor Diogo, o seu aceno com concordância... É só porque a matéria não é essa. Qual é a matéria aqui? Porque, pelo que eu vi aqui, a questão é de que foi dada o ato de aposentação antes da lei. E era esse o tema. E havia já fluído mais de 5 anos. Exatamente. Por isso é que eu estou indagando. Qual é o termo aqui? Porque aqui não passou o prazo de 5 anos ainda, desembargador Luiz. Por isso que eu estou dando provimento. Mesmo no caso do doutor desembargador Fernando Mesquita. Por isso é que eu estou... A aposentadoria ela é de 2018. O ato de aposentação dele é de 2018. Aquele que dezembro de 18. Aquele que Vossa Excelência julgou, desembargador Luiz Cláudio, eu não, assim, lembro o nome, não é público, nós jogamos aqui, não lembro o nome do recorrente. É do Sérgio Divino. Não, foi anterior. É bem anterior. O do desembargador, me permita, desembargador Luiz Cláudio, o do senhor é o 21.29.49. Ele já tinha completado 5 anos antes da lei. Esse aqui não tinha. Por isso que meu aceno no sentido de mostrar ao senhor... Ele não tinha completado 5 anos e a homologação pelo TCE ainda não saiu também, doutor. Mas isso, que é o principal, né? Esse compromisso que eu não quero colher aqui. Não é na dependência lá porque o do Sérgio Divino também não ocorreu o registro lá. Mas como a jurisprudência do superior é na linha de que o quinquênio se conta a partir do ato, e não lá da dependência. Então, este é o compromisso. Se essa linha está dizendo que não se deu a pressão a partir do ato, eu vou acompanhar. A aposentadoria foi dia 12, desembargador Luiz, a aposentadoria foi dia 12/11/2018. Sim, o meu não compromisso é com a tese de que estaria para a pressão na dependência do registro do tribunal. Aí eu não confluo na convicção de que, se não decorridos os 5 anos a partir do ato de aposentação,
estaria aí com essa perspectiva de que é possível, não com o registro. Mas eu gosto do voto de Vossa Excelência, que tenho certeza que vai esclarecer. Pois o não, voto é dentro desse contexto que eu falei. Ele aposentou, tem direito à licença-prêmio, existe o precedente que foi julgado, salvo engano, em dezembro, 6 de dezembro, pelo doutor Fernando Mesquita, desembargador Fernando Mesquita. Eu estou seguindo até, citando o caso do doutor Fernando Mesquita, aqui como ilustração ao meu julgado, e estou dando provimento ao recurso. Esse é o meu julgamento. Certo. Porque não passou... Não está prescrito, está enquadrado dentro do contexto dos 5 anos. Certo. Então, vamos à colheita dos votos. Na ordem do desembargador Luiz. Desembargador Luiz Cláudio. Como antecipei, senhor presidente, é só não fixar a minha posição com relação à dependência do registro. No mais. Certo. Desembargador Gerson. Acompanhe também, presidente. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Desembargador Wilson Fayad. O precedente do doutor João Ricardo, acompanhe. Certo. Eu entendi agora o nome do precedente aí, do beneficiário recorrente, eu entendi, lembrei. Doutor Fernando Mesquita. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Acompanho, presidente. Desembargador Zacarias. Mesmo voto, presidente. Então, por unanimidade, os termos do voto do eminente relator, recurso provido, e já tendo a posição do colegiado, segundo julgamento, não mais terá essas decisões em sentido contrário na presidência. 4, melhor dizendo, nem 3 nem 4. 6, recorrente doutor Murilo Vieira de Faria, o recorrente, o ato da presidência do Tribunal de Justiça, relatoria do desembargador Gerson Santana Cinta, que tem a palavra, desembargador. Senhor presidente. O desembargador Diogo também está inscrito para fazer sustentação. Desembargador Diogo. Perfeito. Cuida-se de... Diogo, desembargador, então já quase... Está a caminho, né? Já quase troquei a profissão do doutor Diogo. Eu vou ao relatório, presidente. Cuida-se de recurso administrativo interposto pelo juiz de direito do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, doutor Murilo Vieira de Faria, contra a decisão proferida no evento 28 do PROAD 324955, da lavra do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, senador Carlos Alberto França, que, acolhendo o parecer número 001052/22, evento 27, exarado pela juíza auxiliar da presidência, doutora Jussara Cristina Oliveira Lousa, deferiu parcialmente o pleito em epígrafe nos seguintes termos: a Corte opinativa constante do evento 27, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Estadual número 13.800 de 2001, e defiro parcialmente o pedido em favor do doutor Murilo Vieira de Faria, nos termos das resoluções TJ Goiás, número 55, de 13 de abril de 2016, e número 102, de 24 de abril de 2019, alterada pela resolução TJ-GO, número 108, de 10 de julho de 2019, e reconheço o direito à compensação de 216 dias correspondentes aos dias trabalhados nos plantões judiciários demonstrados nestes autos, para usufruto em época oportuna, limitada às compensações a 30 dias por ano. E resignado parcialmente com o resultado do pleito, o solicitante recorre, argumentando de pronto sobre a retroatividade da lei mais benéfica ao servidor público. Para tanto, diz que, abro aspas, o fato de inexistir regulamentação pela administração na época não significa que os plantões não foram realizados. Reticência, fecho aspas. Assim, não pode o Tribunal de Justiça negar o reconhecimento de todo o período pleiteado, em que houve a prestação de serviço de plantão, por não existir uma forma pré-determinada, ou seja, portarias, quadros de lançamentos em site próprio ou outro ato similar.
Nesse viés, defende o direito de serem contabilizados 1.324 dias de plantões, acrescidos de 903 dias referentes aos dias que antecederam os finais de semana, de acordo com a resolução número 149/21 e artigo 27 da resolução número 192/22. Compreende, abro aspas, tendo em vista o elevado número de dias, fecho aspas, pelo reconhecimento de apenas 60 dias para usufruto, sendo os demais contabilizados para fins de averbação previdenciária. Acredita, outro sim, ser viável o deferimento da dilação do prazo para usufruto pelo prazo de 10 anos, a fim de possibilitar ausências inferiores a 30 dias até o término dos dias que faz jus, abro aspas, a fim de que o referido gozo do benefício não exceja ausências prolongadas ao local de trabalho. Sucessivamente, pugna pela contraprestação financeira. Ao fim, pede a reconsideração da decisão recorrida e, sucessivamente, o encaminhamento dos autos ao Conselho Superior da Magistratura para fins de provimento do recurso. O juízo de retratação foi exercido, evento 35. Entre mentes, o eminente presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve os termos da decisão recorrida. Na sequência, nos termos da certidão do evento 39, os autos vieram-me conclusos. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra, eminente, ao doutor advogado, doutor Diogo Rosado. Presidente, senhor relator, senhores julgadores, cumprimento a Sabrina também, em nome de todos os servidores do Conselho. A questão... Ô, doutor Diogo. Congelou. Doutor Diogo, a internet aí congelou aí a imagem. Pode começar de novo. Desculpa, presidente. Então, a questão é bastante singela, diz respeito à possibilidade de compensação de plantões de fim de semana a partir dos marcos e das alterações que foram feitas pelas resoluções 102 e 108 de 2019. A questão aqui é, desde o início do período de requerimento, a partir de 97, é fato induvidoso que o magistrado, e isso não foi questionado pela decisão ora recorrida, ele realizou plantões de fim de semana. E aqui são dois os pedidos. Um, é que houvesse a retroação dessas decisões, a partir do momento que o tribunal reconheceu essa possibilidade através das resoluções, e o segundo momento é o quanto que seria a possibilidade. No nosso entender, e esse é o pedido secundário, porém, que eu vou me ater muito a ele nessa sustentação, é que esse direito à retroação, ele nasce a partir do momento que o tribunal faz o reconhecimento disso. E aí nós teríamos uma diferença entre aquilo que foi deferido já pela administração, que pela segunda decisão proferida a partir do parecer da doutora Jussara, foram 217 dias. Se essa contagem, a partir da alteração da resolução 18, fosse computada a partir de quando esse direito foi estabelecido, o prazo retroativo quinquenal, o correto seria, então, estabelecer em 307 dias. E, nesse caso, para nós, a contagem, então, do período de reconhecimento nasce de quando o tribunal edita a norma. E é isso que se busca nesse momento. Quando o tribunal, então, editou a norma, ele, a partir disso, os 5 anos anteriores, ele teria direito, o que, então, geraria o provimento parcial do recurso para que ficasse contabilizado os 307 dias, caso não se entenda que essa norma se aplicaria desde a origem do início do requerimento. Nesse caso, é uma matéria que ainda não foi, sobre esse tema detidamente, não me recordo de recursos a respeito disso aqui no Conselho, mas que é necessário que isso fique estabelecido, para que a contagem e esse entendimento da possibilidade de contar o dia anterior ao fim de semana no plantão, ele venha, e isso, a partir de então, é regular, isso acontece usualmente hoje, mas a possibilidade de retroação dessa norma se dê no quinquênio anterior à edição da norma mais benéfica. Nesse caso, então, nós teríamos a alteração para que se fizesse o reconhecimento, ao menos, dos 307 dias e não dos 217, como deferidos na decisão da presidência.
Então, para não delongar, a matéria é bastante singela, é que entende, nesse caso, o recorrente, que o seu direito nasce no momento que o tribunal ele apresenta a norma ao mundo jurídico. Por quê? Esses plantões já haviam sido realizados, isso é fato em conteste, a questão foi posta, ele fez mesmo os plantões, mas aí vem a decisão da presidência e diz o seguinte, olha, mas na época não havia portaria, não havia como computar isso. Não, mas o direito dele estava ali. Então, que se compute da forma de hoje, mas o direito se garanta, porque efetivamente ele fez a prestação de serviço, ele elaborou os plantões, e isso não foi questionado, até com base nas informações que foram juntadas aos autos. Razão pela qual requer o provimento integral, retroação integral da norma até o início do requerimento. Ou, alternativamente, que se reconheça que esse prazo quinquenal, ele nasce a partir do momento que a norma é editada em 2019, o que alteraria, então, a decisão da presidência, em parte, apenas para reconhecer que o correto seriam 307 e não 217 dias. É o que se requer, senhor presidente. Obrigado, doutor Diogo. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Gerson. Senhor presidente, passo ao voto. Dentre os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso administrativo, porém, entendo pelo seu desprovimento e explico, senhor presidente. Conforme relatado, o solicitante compreende que, além da compensação de 216 dias trabalhados nos plantões judiciários, no período de 7 de dezembro de 2009 a 24 de abril de 2016, nos termos das resoluções número 55/16 e número 102/19, também tem direito a usufruir os plantões judiciários laborados desde o ano de 1997 e que não foram considerados na decisão recorrida, por ausência de regulamentação normativa sobre a matéria. Alega, para tanto, que, abro aspas, não pode o Tribunal de Justiça negar o reconhecimento de todo o período pleiteado em que houve a prestação de serviço de plantão por não existir uma forma pré-determinada, seja portarias, quadro de lançamentos em site próprio ou outro ato similar, fecho aspas. Ocorre que, tal como consignado no elucidativo parecer número 001052/22, evento número 27, exarado pela juíza auxiliar da presidência, doutora Jussara Cristina Oliveira, os atos normativos regem situações que se apresentam a partir do momento em que entram em vigor. Como exemplo, temos a resolução número 192 de 2022, a fim de compensação, os dias que antecederem finais de semana ou feriado prolongado, não havendo previsão de efeitos retroativos. Também cito a resolução número 55/16, alterada pela resolução número 83/18, até a entrada em vigor da resolução número 102 de 2019, normatizava o direito à compensação dos dias que recaíssem dias de suspensão das atividades judiciárias de fim de ano e nos feriados prolongados de Carnaval, Semana Santa e de outros que fossem imediatamente anteriores ou posteriores ao fim de semana, incluídos os pontos facultativos. Igualmente, não há na norma a previsão de efeitos retroativos. Não ouvida-se que, para o postulante, todo e qualquer plantão deve ser considerado para fins de mistério. Entre mentes, há de se reconhecer que, segundo o princípio tempus rege actus, as normas resolutivas disciplinam atos praticados sob suas égides. Esta foi, inclusive, a conclusão do julgamento do recurso administrativo que tramitou no PROAD número 21.2919, de relatoria da eminente desembargadora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. Na oportunidade, ressaltou a nobre relatora que, segundo Lição de Carvalho Filho, abro aspas, se o ato revogado tinha validade, o ato de revogação só pode produzir efeitos ex nunc, ou seja, a partir de sua vigência, de modo que os efeitos produzidos no ato revogado devem ser inteiramente respeitados. Atua para o futuro, mantendo intangidos os efeitos passados e produzidos do ato revogado. Fecho aspas. Fundamentou também que as disposições contidas na Resolução número 102 de 2019 referem-se aos plantões trabalhados a partir da edição da referida norma, sorte que os eventos passados continuariam sendo regidos
foi 55 de 2019 e 83 de 2019, de acordo com a data da realização do plantão. A seguir, a ementa do julgado, proferida na sessão ordinária do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no dia 12 de maio de 2021. Ementa, recurso administrativo, compensação dos plantões realizados, nova resolução, não aplicação para fatos pretéritos, aplicação das resoluções revogadas. Primeiro, mesmo tendo sido revogadas as resoluções que tempos rege actos regulavam os plantões à época de sua realização, as mesmas ainda serviriam para disciplinar os atos praticados sob suas égides, conforme princípio tempus rege actus, recurso administrativo desprovido. Desta forma, senhor presidente, eminentes pares, ao meu sentir, não prospera a defesa do requerente, no sentido de que toda prestação de serviço do plantão judiciário deve ser conhecida para fins de compensação, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida no ponto em destaque. Por derradeiro e em tempo, dada a ausência de previsão legal, não há que se falar em concessão de 60 dias de usufruto, para que os demais sejam contabilizados para fins de averbação previdenciária. Por tal razão, mantém-se também os termos do ato administrativo vergastado. Por todo o exposto, senhor presidente, eminentes pares, conheço e desprovejo o presente recurso administrativo, é assim que voto. Eu vou, com o voto do eminente relator, eu vou à colheita dos votos dos demais colegas. Na sequência, aqui eu ouço o desembargador Nicomedes. Com o relator, presidente. Desembargador Fayad. Também acompanho do outro relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Mesquita. Senhor presidente, o ilustre relator espancou bem. É uma tese que defende o doutor Murilo, mas compreendo as razões do pedido, mas entendo também na forma administrativa como assentado pelo ilustre relator. Eu acompanho, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanho o relator. Desembargador Zacarias. Com o relator. Desembargador Leandro. Quem acompanha o eminente relator, senhor presidente? Desembargador Luiz Cláudio. Desembargador Luiz Cláudio. Com o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade dos votos, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Aqui, doutor Diogo e colegas, realmente é muito difícil, porque o doutor Murilo está querendo 1.000 e tantos dias. Aí, mesmo reduzindo agora para 300 e poucos, o pedido subsidiário, ficaria, assim, administração e administrativamente complicado, porque não tinha norma, como deixou claro o desembargador Gerson. E nós também, todos aqui, né, que fomos juízes no interior, nós tínhamos, assim, né, nós temos milhares de dias também. Nós Fizeram eu ter recebido. Exatamente, né? Mas é assim mesmo. Então, está encerrado o julgamento. Muito obrigado, doutor Diogo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Com licença. Boa sorte, doutor Diogo. Obrigado. Com licença. O número 1 aqui, pauta iniciada, recurso administrativo, Mundial Refrigeração, presidente suspenso o julgamento com vista ao relator, e que o desembargador Fábio Cristóvão ficou com vista, desembargador Fábio, com a palavra. Esse aqui, presidente, é aquele que a empresa ganhou uma licitação para instalar vários aparelhos de ar-condicionado. Quis a ajuda do desembargador Luiz Cláudio, até pelo plural de ares condicionados, aparelhos. Mas o desembargador Zacarias me questionou qual foi o comportamento da empresa, né? Porque eu estava provendo em razão da pandemia. Mas eu vi aqui que a empresa, ela realmente não juntou nenhum documento acerca da dificuldade dela no cumprimento dessas obrigações. Ela não notificou previamente o tribunal de que haveria atraso, ela também não esclareceu a respeito da dificuldade de se encontrar técnicos para instalar os aparelhos, ela alegou, mas não fez nada para provar. O ônus da prova competia a ela, então eu estou refluindo daquela ideia inicial, presidente, e estou conhecendo e desprovendo o recurso, como voto. Seu microfone está desligado. Isso, obrigado. Desembargador Zacarias. Acompanho. Desembargador Luiz Cláudio. Voto. Desembargador Gerson. Acompanhe também, senhor presidente.
Desembargador Nicomedes. Com o relator. Desembargador Wilson Fayad. Acompanhador do relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Mesquita. Também o mesmo voto. O desembargador Leandro estava ausente justificado. Desembargador Leandro, quer votar ou não? Não, certo. Uhum. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Da pauta do dia, Valparaíso, Erlon de Souza, Câmara Recorrente, recorrente Corregedor-Geral da Justiça, interessado juiz de direito, diretor do Foro da Comarca de Valparaíso, relatoria do eminente desembargador Leandro Crispim. Com a palavra, desembargador. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso administrativo Erlon de Souza, Câmara, em face da decisão do senhor Corregedor-Geral de Justiça, que aprovou a portaria número 14/2022, subscrita pela juíza de direito e diretora do Foro da Comarca de Valparaíso de Goiás, que lotou o depositário público Erlon de Souza Câmaras, a segunda, quarta e sexta, em auxílio ao Juizado Especial Civil e Criminal. Nas razões, alega que, aspas, a aprovação da respectiva portaria fere o respeito ao edital do concurso e os preceitos legais, criando uma situação sui generis, onde um servidor é legalmente titular de cargo ao qual se habilitou em concurso público, depositário judiciário, e de forma inesperada, sem qualquer preparação ou treinamento, se vê responsável para atuar em atribuições que exigem conhecimento específico e que não guarda similitude com as atividades do cargo para o qual fora investido. Afirma que foi aprovado em concurso público para o cargo de depositário público e avaliador, de modo que deve exercer essa função. Assevera que, aspas, embora o juiz de direito diretor do foro possui atribuições administrativas previstas na referida norma, essas devem ser baixadas em conformidade com as atribuições originais dos cargos de servidor, depositário judiciário e avaliador, não podendo designá-lo para função diversa, incompatível para a qual foi aprovado em concurso público, não podendo a escassez de servidores da comarca de Valparaíso e o grande número de processos em tramitação servirem de justificativa para designar o elegível servidor. Fecha aspas. Aduz que a única função compatível com a atribuição do cargo recorrente depositário é o cumprimento de mandados. Os demais, como auxílio às escrivanias, são desvio de função, porque não foi aprovado para escrevente judiciário ou escrivão e não possui conhecimento técnico para atuar nessa função. Pondera que o depositário não pode ser deslocado da função, a não ser para a de oficial de justiça avaliador, previsto no artigo 34, parágrafo 2º da Lei 17.663 de 2012. Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a anulação da portaria 14/2022, subscrita pela juíza de direito da comarca e diretora do Foro da Comarca de Valparaíso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, é o relatório, senhor presidente, senhores julgadores. Eu aqui, continuando o julgamento, trata-se de recurso administrativo de Erlon, pretende a reforma da decisão do senhor Corregedor-Geral de Justiça, que aprovou a portaria 14/22, subscrita pela juíza de direito, diretora do Foro de Valparaíso, que determinou sua lotação às segundas, quartas e sextas, em auxílio ao Juizado Especial Civil e Criminal da comarca. Em breve digressão legislativa, nota-se que o cargo de origem do recorrente foi extinto pela Lei 17.663 de 2012. Referida à norma, artigo 33, inciso 3, estabelece que os cargos de depositário judiciário ainda ocupados deveriam ser extintos à medida de sua vacância. Assim, servidores ocupantes dos referidos cargos permanecerão em exercício em suas funções até que se ultime a relação empregatícia com a administração pública. Portanto, a carreira judiciária, após o advento da Lei 17.663 de 2012, ficou assim definida. Artigo 5º, quadro único, pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás passa a ser composto pela carreira judiciária abaixo descrita, escalonado nas formas do anexo 1 e 2 desta lei. Analista judiciário, área judiciária, analista judiciário, área especializada,
e analista judiciário, área de apoio judiciário e administrativo. Desse modo, atualmente, os cargos de provimento efetivo deste tribunal são os de analista judiciário, que são distribuídos em especialidades conforme a exigência legal e habilidades para o exercício das atribuições ao cargo. Com essas ponderações, pense que o pedido do recorrente não possui amparo legal, uma vez que, extinto seu cargo, nos termos do artigo 33, parágrafo 1º da Lei 17.663, de 2012, serão lotados a critério da administração em qualquer unidade judiciária, independentemente da entrância ou grau de jurisdição, observados, em todo caso, a correspondência das atribuições dos cargos efetivos exercidos, o quantitativo mínimo e máximo por unidade judiciária, estabelecido em regime próprio e cumprimento de período de estágio probatório, fecha-se aspas. Do mesmo sentido, regulamentou o Código de Normas e Procedimento do Foro Judicial, no seu artigo 45. Impede consignar que, embora o artigo 34, parágrafo 2º da Lei 17.663, de 2012, aponte que, aspas, enquanto não ocorrer a vacância, os titulares dos cargos de depositário judiciário desempenharão as atribuições de cargo e, complementarmente, as atribuições do cargo de oficial de justiça avaliador e farão jus ao recebimento dos benefícios próprios dessa carreira enquanto perdurar o desempenho. Tal regra não é absoluta e deve ser interpretada com os demais dispositivos de lei, do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial. Nesse passo da interpretação teleológica da legislação, tem-se que é possível a relotação do servidor no cargo extinto depositário judiciário, a fim de ajustar o quadro de pessoal e as necessidades do serviço público, em especial porque, aspas, imprescindível o aproveitamento da mão de obra disponível na atividade interna da comarca, acaso inviabilizada a sua atuação extrema como oficial de justiça, sob o risco da ociosidade e enriquecimento sem causa, em detrimento do erário, diante da ausência de contraprestação do servidor, fecha-se aspas. Assim, a situação fática se amolda ao caso da relotação e não há desvio de função. Aí, senhores, para não cansá-los mais, eu venho aqui fazendo uma fundamentação no meu voto, diante desse contexto que já foi exposto. O voto é bastante grande. Ao final, eu estou concluindo no sentido, senhor presidente, diante de tais considerações, merece manutenção a decisão do senhor Corregedor-Geral de Justiça, que aprovou a portaria 14/2022, subscrita pela juíza de direito e diretora do Foro da Comarca de Valparaíso de Goiás, que lotou o depositário por Kerlon de Souza Câmara, às segundas, quartas e sextas, em auxílio ao Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca. Ante o exposto, conheço, porém nego provimento ao presente recurso administrativo. É meu voto, senhor presidente. O eminente relator está votando por negar o provimento ao recurso. Eu consulto o colegiado. Alguma objeção? Estão todos de acordo, colegas? De acordo, senhor presidente. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido nos termos do voto do eminente relator. Número 4. Número 2, melhor dizendo. Número 2, 3 já foram. 4. Jonas Ferreira Santos, recorrente, juiz diretor do Foro, ato da diretoria do Foro da Comarca de Rio Verde, relato recorrido, relatoria do eminente desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, que tem a palavra, desembargador Fábio. Aqui, presidente, o recorrente, o Jonathan, ele é psicólogo e ele foi punido, foi condenado em 2 infrações disciplinares pelos pares. Preliminarmente, ele diz que tem litispendência dessa ação com outro PAD, mas esse outro PAD faz referência a outro assunto, que é sobre recebimento de diárias e não entrega dos relatórios. Então, essa preliminar eu estou rechaçando. E no mérito, como ele foi punido por trabalhar mal culposamente, o documento, item 66 dos autos, comprova que esse recorrente, o Jonatas, ele produziu 4 relatórios no mês de janeiro,
depois ele produziu um relatório em fevereiro, ficou 7 meses sem produzir nenhum, em outubro ele fez 7. Quando ele descobre que está tendo esse PAD, aí no mês de novembro ele fez 14, demonstrando que seria possível sim ele prestar um serviço mais a contento. E em dezembro ele faz 3. Ele acabou então sendo punido pelo corregedor da época, o desembargador Quisleu, há 15 dias de... Deixa eu ver aqui. A sanção vai de advertência a 30 dias, e aí para ele foi fixado 15 dias de suspensão. E dada a média gravidade da infração, e foi convertido em multa de 50% do valor diário do subsídio por dia de suspensão, 15 dias. E o outro PAD, ele foi acusado a mulher dele também é psicóloga, dele entregar para ela fazer o trabalho dele, também como psicólogo. Isso também ficou provado. Ele foi condenado à pena mínima nessa infração e eu estou, presidente, estou mantendo, então, essa punição que ele recebeu. Diante da prova colhida, estou conhecendo e estou desprovendo o recurso, presidente. É o voto. Resumido. O desembargador Fábio está desprovendo o recurso, mantendo a sanção imposta. Desembargador Zacarias. Acompanhe, presidente. Se não tivesse relatório para fazer, vai lá, né? Mas parece que tinha, né? Muitos, isso. O trabalho dele é importante. Desembargador Leandro. Desembargador Leandro. Acompanhamento relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Cláudio. Relator, senhor presidente. Eu também acompanho, desembargador Gerson. Senhor presidente, bem desidioso aí o Jonatas Ferreira dos Santos. Eu acompanho inteiramente o relator. Desembargador Nicomedes. Com o relator. Desembargador Wilson Fayad. Acompanho o doutor relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. O 5, comarca de Aparecida de Goiânia, Silva Faleiros Braga Mota, recorrente, o ato atacado da presidência do tribunal, relatoria também do eminente desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria, que tem a palavra. Presidente, a Silvia Faleiro Braga Mota, ela é depositária pública e ela atuou também como oficial de justiça na comarca de Aparecida de Goiânia. Então, ela quer, nesse recurso, a diferença salarial entre as duas funções, de oficial de justiça, que seria melhor do que de depositário. O judiciário reconhece que ela, desde 2004, ela exercia a função de oficial de justiça, junto com o cargo de depositária. E a portaria de dezembro de 2021 revogou isso, para ela ficar só no depositária. A lei estadual de 2000, ela não autorizava o recebimento pelo acúmulo de funções, mas depois teve uma lei, 17.663 de 2012, que passou a admitir o recebimento das diferenças salariais. Essa lei é com vigência de junho de 2012. Então, na minha opinião, ela teria direito, sim, a partir de junho de 2012. Mas como as dívidas contra a Fazenda Pública só pode exigir isso a partir dos últimos 5 anos do ajuizamento, como ela ajuizou isso em outubro de 2020, o período anterior está prescrito. Eu estou reconhecendo, presidente, o direito dela, parcialmente, né, então, para ela receber essa diferença só dos salários, a partir dos 5 anos do ajuizamento, que é de outubro de 2015 até quando foi revogada a portaria em dezembro de 2021. Aqui tem uma... Eu ponho no voto, isso aqui estou lendo um resumo, tá? A recorrente tem o direito às diferenças salariais, tal como previsto na súmula 378 do STJ. Aí tem um julgado dessa corte pelo Jeová Sardinha, que é também nessa linha. E aí eu estou conhecendo e estou dando parcial provimento. Desembargador
Fábio, esse aqui, ela era oficial de justiça e avaliadora? Não, Como que ela é depositária, e aí tinha uma portaria que ela respondia também como oficial de justiça. É isso, ela ficou respondendo, ela ficou acumulando as duas funções. Certo. E aí eu estou dando esse direito de 5 anos, de 2015 para cá. Em 2021 foi baixada a portaria, falou, não, você só vai ser depositária. E é só a diferença, porque parece que o oficial ganha mais um pouquinho. Porque quem fez a decisão, presidente, foi a diretoria de recursos humanos, né? E foi no sentido de que ela já ganhava a oficial de justiça tem direito a periculosidade. Locomoções. E locomoções, essa periculosidade e locomoções. Mas como o salário é um pouco melhor, eu estou dando esse direito dessa diferença também. Só isso. Certo. Não, vamos ouvir aqui os colegas. Esmagador Zacarias. Procurando aqui essa súmula, deixa eu ver o que diz. 378, né? Súmula 378 do STJ. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais. Ela era o quê mesmo? Depositária. Depositária e foi desviada para a função de... Oficial de justiça também. Mas... Ela respondia lá. É isso. As duas, ela fazia as duas funções. Mas aí não tem desvio de função, parece que é a mesma coisa. A legislação não prevê que o... Não, é depositário público e avaliador público. E o outro, oficial de justiça. Pois é, mas, desembargador Fábio, é chato ficar aqui, né? Porque a decisão, mas nós estamos aqui na parte administrativa. Claro. Aqui, Vossa Excelência, por exemplo, desembargador Zacarias, a Lei 13.644 de 2000 e 17.663 de 2012, ela prevê a possibilidade do depositário público ser aproveitado também como depositário. Parece que nós já julgamos, como oficial, nós já julgamos isso aqui, e por isso que eu perguntei no início, parece que o desembargador Leandro foi até relator de uma, não foi, desembargador Leandro? Sim. Fui relator, já julgamos vários casos. A pergunta que eu faria ao doutor Fábio, ela estava recebendo para o cumprimento dos mandados, não? Recebendo pela diligência? Ela recebia, sim, essa diligência ela recebia. Porque há uma previsão da lei que, tendo o cargo tendo sido extinto, ela poderia ficar exercendo, dependendo da necessidade da comarca, exercendo não, o cargo mas eu não acho que o cargo foi extinto, não. Não é cargo. Apenas ela estava praticando atos, né, de oficial de justiça, que me parece que a lei prevê essa possibilidade. Né? Sim. Se Vossa Excelência quiser dar mais uma olhada, tudo bem. Se não quiser, eu vou ficar com vista. Não, vamos ficar nós dois. Você fica com vista. Eu passo o voto também, e aí, claro, não tem problema algum. Agora, ficar só eu, talvez não adianta. Não, era só para rever. Vou rever, sim, claro. Então não precisa ficar com vista, não. E nessa situação, colegas, tem vários e vários no Estado, entendeu? Tem um número grande de... Porque tem uma previsão legal na lei, presidente, muita gente exerceu ou está exercendo essa função. Isso. Uhum. E recebendo pelas diligências praticadas, né? Então, há um aproveitamento, né, dessa função para exercício de outra, mas já existe uma previsão legal para isso também. Então, seria só receberia as diligências praticadas. Só por isso. E todo servidor que cumpre mandado, e o desembargador Nicomedes como corregedor geral, participa também dessas tratativas formais, recebe os mandatos. Quando tem autorização, né, desembargador Nicomedes, tem... Com certeza. Ele recebe as diligências que ele pratica, né?
Mas tem previsão legal para essa substituição aí, ou até acumulação. Mas o Fábio, naturalmente, vai dar uma olhada nisso, né? E o desembargador Zacarias ficou com vista, não é isso? Não, se o desembargador Fábio ficar com vista, não há necessidade de vista, não. Então fica adiado, então, né, desembargador Fábio? Fica sim. Fica adiado, né? Certo. Fica adiado o 5, então. O 7, Carvana Empreendimentos Imobiliários, Condomínio Residencial Santa Felicidade, tem um advogado aqui, doutor Alexandre, e cartório recorrido, do titular do cartório, primeiro tabelionário de nota e ofício de registro de imóvel de Formosa, doutor José Túlio Valadares Reis Júnior. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria. Aqui, presidente, esse oficial do cartório lá de Formosa, ele comprou 2 lotes num condomínio em Formosa. Depois que ele comprou esse lote, ele e a mulher dele, ele montou uma empresa. Aí ele quis escriturar o lote já no nome da empresa, mas o vendedor, que é esse recorrente, não aceitou fazer isso. E acabou que não foi feito mesmo, não, foi desfeito, e ele comprou o lote, ficou no nome dele e da mulher dele. E o juiz absolveu, falou, não teve, acabou que não foi cometido nenhuma irregularidade, assim, por assim dizer. E ele reclama também que ele passou meio que, aspas, ser perseguido toda vez que ele queria escriturar, fazer alguma coisa lá, mas isso não foi objeto do PAD. O que foi objeto, o juiz julgou, e isso foi a pedido, na época, do desembargador Walter Lemes, que era o corregedor lá. Então, presidente, em resumo, as questões não elencadas pelo corregedor nesse PAD, não estou conhecendo. E, diante da ausência de autoria quanto à lei dos notários, de dolo também na conduta dele, tem-se que a absolvição do recorrido deve ser mantida, conhecendo parcialmente o recurso, todos provendo a parte conhecida. É assim que voto, presidente. Recurso conhecido em parte, nesta desprovido. Ouço o colegiado. Todos de acordo, colegas? De acordo, presidente. De acordo, presidente. Aqui aparece como recorrido José Túlio Valadares, não seria o corregedor, não? Não, José Túlio é o oficial do registro de imóveis que o corregedor pediu que contra ele fosse instalado um PAD e para ver se ele fez alguma conduta irregular. Ele foi absolvido. Aí a pessoa que reclamou contra o José Túlio, que é do oficial do registro de imóveis, é que recorre. Uhum. Tá bom. Aí nesse caso, o recorrido... no polo passivo também? Não, mas nesse caso, o recorrido, eu acho que está certo. Está certo. É só aquele castorário mesmo. É só o oficial. Só oficial. Isso. Estão todos de acordo, colegas? De acordo. De acordo, presidente. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Acabou aqui. Os colegas têm mais alguma questão a ser trazida em mesa ou não? Não tendo. Eu agradeço a todos, a presença de todos, a participação e da nossa secretária também, a Sabrina. Está encerrada a sessão. Uma boa semana, bom resto do dia a todos. Muito obrigado. Boa noite.